Me fala a verdade. Ela já te pegou alguma vez na vida, né? E tu demorou pra largar dela? Ou tá com ela até hoje? Fala, galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. Bom, como vocês viram pelo título do vídeo, hoje eu venho indicar pra vocês 5 livros pra sair da ressaca literária. E se tu também já passou por esse mal que aflige tantos leitores assim, então já deixa o joinha nesse vídeo e também te inscreve no canal, para que esse mal nunca mais te aflija ou, se por acaso tu cair nele de novo, tu já vai saber exatamente como se livrar. Mas se tu caiu aqui de paraquedas ou é novato no mundo da literatura, eu já acho interessante te alertar sobre essa que é uma das situações mais temidas aqui, a ressaca literária. Que nada mais é do que simplesmente perder a motivação de leitura, seja por ter lido um livro muito bom, e agora parece que nenhum outro chega aos pés desse, ou o contrário, né? Por ter lido um livro tão ruim que agora simplesmente não quer mais saber de livros na tua frente. Às vezes, ler um livro muito extenso, que parece que não vai terminar nunca, também pode acabar gerando uma ressaquinha. Por isso que eu sempre recomendo ler mais de um livro ao mesmo tempo. Assim, quando tu pegar um muito longo, que tu sabe que vai te estender muito nele, pega um livro curtinho junto. Porque assim, quando tu te sentir cansada daquele livro muito extenso, tu começa a ler o pequenininho e em 2 toques tu termina ele. Sabendo que tu terminou o livro, isso já te dá um gás para continuar a leitura daquele livro mais longo. E foi exatamente o que aconteceu comigo no caso de Duna, por exemplo, que é um livro bem longo, eu tava demorando bastante para ler, mas aí eu dei uma pausa, li outros livros curtinhos no meio do caminho e consegui voltar com tudo para terminar o Duna. E essa, na verdade, é uma situação bem comum entre os leitores, então não precisa te assustar. Se tu ainda não passou por uma ressaca literária, um dia tu vai passar. E bom que tu já tenha caído aqui nesse vídeo, porque assim tu já vai saber exatamente como agir para poder sair dela. Então vamos para as dicas? Mas primeiro, deixa eu te lembrar que tem um link da Amazon aqui na descrição. Então, se tu te interessar por algum desses livros e quiser comprar alguma outra coisa, usa esse link. Assim tu ajuda bastante a iniciante aqui e não gasta um centavo a mais por isso. Combinado? Agora sim, vamos para as dicas. Vamos começar com uma história clássica de Sessão da Tarde? Matilda, do Roald Dahl e do Quentin Blake. Lembra daquele filminho que passava as tardes na TV e que a menina tinha poderes? Então, ele foi baseado em um livro. E eu me lembro o quanto de enciclopédia eu já li quando eu era criança, achando que com isso eu ia ganhar poderes também. Ah, tu não te lembra? A Matilda era aquela menina que gostava muito de ler e não combinava em nada com a família dela, que só queria saber de ficar assistindo TV e comer comida congelada. Quando chega na época de ir pra escola, ela conhece a professora dela que super incentiva esse hábito de leitura nela, só que essa escola tem uma diretora que é super ranzinza e má. E isso acaba desencadeando esses poderes telecinéticos na Matilda. Então o que a gente tem aqui? Uma história sobre uma menina leitora e o seu amor pelos livros. E como ela mostra que tudo bem ser diferente dos outros, não tem problema nenhum. A gente vê isso com o quão diferente ela é da própria família dela. É pra aquecer o nosso coraçãozinho, né? E como é uma leitura infantil, então ela é muito rápida de ler. Além dela não ser uma história tão longa. E eu, que já amava o filme, me apaixonei ainda mais depois que eu li esse livro. Seguindo ainda nessa linha infantil, outra sugestão minha é o The Cat in the Hat, do Dr. Seuss. E sério, como é que eu não ia falar desse livro? Porque eu me lembro que quando eu li eu gostei tanto, mas tanto, que bugou a minha mente, porque ao mesmo tempo eu achei esse livro a coisa mais estranha do mundo. Pensa aqui comigo, a gente tem 2 crianças sozinhas em casa. A campainha toca. Quando elas vão ver quem é um gato gigante de 2 metros de altura pedindo pra entrar. Elas, nossa, não vamos deixar o gato entrar, a mãe disse que não é pra entrar estranho em casa. O que o gato faz? Não tá nem aí pra eles. O gato simplesmente invade e entra na casa. Aí o gato, não satisfeito com isso, começa a destruir a casa. E as crianças, moço, pelo amor de Deus, para! Como é que tu vai destruir a casa? A gente vai levar a culpa? Depois a mãe vai nos xingar. E o gato faz o quê? Não tá nem aí pra eles e destrói tudo do mesmo jeito. Cara, imagina o pavor dessas crianças numa situação dessas. Agora tu imagina tudo isso contado em rimas pra disfarçar o pavor dessas crianças. Ao mesmo tempo em que eu achei esse livro um amorzinho, eu percebi que ele não era pra minha idade não, que eu fiquei muito agoniada por essas crianças. E de novo, como é um livro infantil, ele tem uma linguagem bem tranquila, então ele pode ser lido até por quem não tem tanta afinidade assim com livros em inglês. É uma leitura que ela vai ser bem rápida, bem fofinha e vai te dar aquela sensação de livro concluído, que às vezes é tudo que a gente precisa pra sair da ressaca literária. Eu juro que a próxima indicação é a última infantil dessa lista. Mas confia, viu? Porque esse tipo de livro ajuda bastante. Essa é uma história um pouco mais longa, mas que eu gosto demais e eu sempre indico, que é o Desventuras em Série, do Lemony Snicket. Essa história é maravilhosa, principalmente para crianças. E ela é muito interessante porque ela ensina palavras difíceis, explicando o significado dessas palavras e tem diversos momentos lúdicos no meio da história. Por exemplo,
Tem um dos livros em que eles têm que descer por um poço de elevador. Só que o poço de elevador é escuro. Então eles vão descendo, 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 só que todo esse percurso são simplesmente páginas inteiras de preto. A página inteira preta, porque eles estão no escuro do poço e não estão enxergando nada. Tem uma outra que eu acho muito legal também, que é a explicação do déjà vu. Começa a abertura do capítulo. Déjà vu, é a sensação de que as coisas já se repetiram, ele explica, e aí ele volta pro contexto da história. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí tu lê umas 4, 5 páginas, daqui a pouco quando tu vira, tá lá, início do capítulo de novo. Déjà vu, é a sensação que as coisas se repetiram, que não sei o quê, e tu tem que ler tudo de novo. E é muito interessante esses momentos lúdicos assim no meio da história. Essa história, ela também nos mostra que o bem contra o mal, ele nem sempre ele é preto no branco. E que existe muita coisa cinza aí no meio. E que tudo depende principalmente do ponto de vista. Então a gente não pode ficar simplesmente julgando por meia dúzia de achismos. Porque a história sempre vai ter um outro lado. Eu acho que todos esses pontos são bem interessantes para o desenvolvimento da criança. E esse livro ensina isso com maestria. Até porque, muitas vezes, os adultos também precisam se lembrar disso, né? No fim, eu acabei não falando da história em si. Mas tudo isso é contado para as crianças através da história dos órfãos Baudelaire. Eles passam de casa em casa, né, de tutor em tutor, já que agora eles estão órfãos, passando por várias desventuras, literalmente, enquanto eles tentam evitar que o vilão roube a herança deles. São 13 livros? São, mas a letra é bem grande, eles têm diversas gravuras, e então pode ir tranquilo, ler esses livros que eu sei que vai dar bom. Outra coisa que eu acho legal de mencionar é o jogo de palavras que tem nessa história. Inclusive, eu quero dar meus parabéns para os tradutores, mesmo sem ter lido o original, porque deve ter sido dificílimo conseguir traduzir todas as siglas e pistas ocultas que a gente tem ali em meio às palavras, sem que tudo perdesse o sentido. A gente tem um baita trabalho de tradução aqui, e o meu próximo passo, então, vai ser ler os livros em inglês, para que eu possa verificar como que fica esse jogo de palavras no original. E reitero, a história é linda e merece ser lida mesmo por adultos. Mudando de saco para mala, a gente tem uma história de ficção científica com adolescentes alienígenas que vivem na Terra. Eu tô falando de Eu Sou o Número 4, do Pitacos Lore. Esses alienígenas, eles vieram pra Terra porque eles estão fugindo de outra raça alienígena que já destruiu o planeta deles. E agora essa outra raça tá aqui na Terra também pra terminar o serviço que começou. Só que tem uma magia envolvida na fuga deles. Foram 9 crianças que fugiram e a cada uma delas foi dada um número. Então, quando elas chegaram na Terra, elas têm que se separar porque elas só podem ser mortas se for na ordem dos números. A história começa, então, já com a morte dos 3 primeiros adolescentes, e a gente acompanha a história do número 4, que sabe que vai ser o próximo. É uma história de adolescentes no colegial? É, mas ela mantém o tempo todo essa pegada de gato e rato, do pessoal fugindo desses outros alienígenas assassinos, o que eu confesso que me prendeu bastante na história. E é uma história até bem divertidinha pra gente passar um tempo. Eu esqueci de dizer também que lá pelas tantas, esses adolescentes desenvolvem poderes, então as lutas ficam bem doidas. Porque daí tem gente que fica invisível, tem gente que tem super força, tem gente que solta fogo pelas mãos, e aí a coisa fica bem maluca mesmo. Eu acho que pra quem gosta dessas histórias adolescentes, vale super a pena a leitura. Eu lembro que quando eu li lá em 2014, eu gostei bastante, achei bem dinâmica, e só pra constar, meu personagem preferido é o número 9. Chegando finalmente na fase adulta dessa lista, eu indico então pra vocês a Agatha Christie, com E Não Sobrou Nenhum, ou O Assassinato no Expresso do Oriente. Eu vou indicar esses 2 livros porque foram os únicos da tia Agatha que eu li, mas como eu acredito que todos os livros dela sigam essa mesma pegada, eu acho que qualquer um deles vai servir para o propósito. Eu acho que cada um deles vai servir para esse propósito de sair da ressaca. São as típicas histórias em que rola um assassinato e, no caso do Expresso do Oriente, a gente acompanha o detetive, desvendando esse mistério, e no caso do E Não Sobrou Nenhum, a gente acompanha as outras pessoas, que provavelmente vão ser as próximas da lista. O interessante é que não importa a situação, a Agatha ela tem essa habilidade de construir a trama de um jeito que nos prende, e quando a gente menos espera, a gente tá igual a Nazaré fazendo os cálculos para tentar descobrir quem é o assassino. Uma coisa que eu achei interessante nessas 2 histórias é que em ambas as pessoas estão presas em algum local. No assassinato do Expresso do Oriente, as pessoas estão presas dentro do trem. E no caso do E Não Sobrou Nenhum, as pessoas estão presas em uma mansão, numa ilha. Ou seja, o assassino obrigatoriamente está entre elas e se passando por inocente. E isso é muito legal, porque faz a gente desconfiar de todo mundo. E se bobear, a gente desconfia até do detetive. Geralmente, é bem difícil de acertar o vilão dessas histórias, e o final é surpreendente. Aliás, se tu leu alguma dessas histórias e conseguiu descobrir quem era o vilão antes de chegar no final, escreve aqui nos comentários pra mim, porque a gente precisa bater um papo. Eu preciso muito ficar tão perspicaz quanto tu na hora que leu esses livros. Se quiser saber um pouco mais sobre o E Não Sobrou Nenhum, eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu falei bastante sobre ele.
Agora, para finalizar essa lista, eu tenho uma história bem bizarra aqui. Para vocês terem uma ideia, o nome do subgênero dessa ficção científica é Weird Fiction. Então, literalmente, uma história estranha. E eu tô falando de Aniquilação, do Jeff Vandermeer. Essa é uma história sem pé nem cabeça, em que 4 mulheres vão em uma exploração até a área X, que foi uma área que foi abandonada e a natureza toma conta do lugar. Pelo que eu me lembro dessa história, um belo dia, uma espécie de redoma desceu ali e mudou tudo que tinha ali dentro. E a galera tá até hoje, já faz anos, a galera tá até hoje tentando entender o que foi que aconteceu. Só que essa expedição que a gente acompanha já é a 12ª. Porque, em geral, quem retorna das expedições anteriores geralmente volta bem perturbado, se suicida, ou volta com transtorno de personalidade, desenvolve câncer. Então, aqui a gente vai às cegas, sem informação nenhuma, para dentro desse local com essas 4 mulheres. E olha, eu vou te contar, estranho é pouco. Essa é uma história sem pé nem cabeça, mas que é muito interessante e boa, diferente do Lovecraft, que é só tedioso mesmo. Eu lembro que uma coisa que eu gostei bastante foi essa vibe de exploração, em que a gente encontra plantas muito diferentes e animais completamente esquisitos. A gente passa a história toda com essa apreensão, porque a gente não sabe o que tem lá. O que foi que enlouqueceu essas pessoas? O que é seguro e o que não é lá dentro? Toda essa bizarrice me prendeu demais. E como o livro tem 200 páginas só, a gente lê isso em 2 toques, de tão curioso que a gente fica. E como vocês devem ter reparado, por todas essas dicas, a ideia é que a gente pegue livros curtos e que tem uma leitura bem rápida, que é pra prender a gente na história mesmo. Como se fossem livros pra maratonar, tipo série da Netflix. Aliás, parando pra pensar nessas indicações, todas elas já tiveram algum tipo de adaptação, seja em filme ou em série. E essa pode ser uma boa ideia também, procurar algum livro que já tenha sido adaptado, o que provavelmente vai aumentar as chances da leitura ser mais dinâmica e te prender mais na história. Mas é pra ler o livro, hein? Não é pra ficar assistindo a adaptação. Mas agora, me conta aqui nos comentários qual desses livros tu pretende recorrer, caso tu caia na ressaca literária, e se tiver outras sugestões também pra ajudar o pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários, porque sugestão de livro nunca é demais, né? Se assistiu a adaptação de alguma dessas histórias, já deixa aquela curtida marota no vídeo e se inscreve no canal caso tenha gostado das sugestões. Não gostou das sugestões de hoje? Então assiste algum desses outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela, que tu vai achar alguma indicação que seja do teu estilo. Obrigado por terem assistido até aqui, galerinha, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!